Oi, gente, tudo bem? Terceiro ano, espero que estejam ótimos. Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Tô aqui hoje para fazer a correção das atividades do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, semana 1, volume 3. Pessoal, para quem não lembra, nós tivemos uma aula de explicação onde eu trabalhei com vocês os conteúdos: fronteira, território, povo, né? Nós trabalhamos um pouco sobre a formação da população brasileira e isso tudo estava presente na aula de explicação. E aí, quem não assistiu, uma dica é assista, porque o conteúdo é importante. Aí vai aparecer um cardzinho aí na parte superior do vídeo. Mas hoje, nesse momento, o objetivo é corrigir. Então, bora corrigir. Atividade 1. Leia o trecho a seguir. Diante da realidade, ao mesmo tempo global e local das redes, a tentação é grande de opor desse ponto de vista uma sociedade local a uma sociedade nacional, um território local, um território nacional, e mesmo uma formação socioeconômica local ou regional e uma formação socioeconômica nacional. Então, esse trechinho aqui do Milton Santos fala sobre essa dualidade local-global, que são diferentes, mas estão conectados. Defina. Então, digo que é o termo fronteira, território, e relacione-os ao local e ao nacional. Pessoal, olha só. Essa é uma pergunta complexa e também vai ter uma resposta complexa e por isso um pouco maior. O território é formado por e a partir de relações de poder. Numa escala local, a gente pode pensar que o território envolve todas as relações cotidianas. Por exemplo, a posse de uma casa ou de um determinado local de uma cidade por um grupo. A nível nacional, quando a gente se refere a território, a gente está falando do espaço sobre o qual uma nação exerce sua soberania, ou seja, exerce seu poder. Fronteiras, por sua vez, são linhas imaginárias que vão demarcar os limites entre territórios. As fronteiras se tornam visíveis, ou seja, elas são visibilizadas através da criação ou instituição de limites físicos, por exemplo, um muro, uma ponte, uma placa, um rio. A nível nacional, as fronteiras definem limites à soberania de cada país sobre, né, o seu território. Então, olha, é uma questão bem complexa, né? Então, vamos construir um gabarito. Eu vou construir aqui embaixo, porque aqui em cima ficou pouquíssimo espaço, tá bom? Então, vou construir aqui com vocês, aqui na parte de baixo. Bora lá. Então, esse é o número 1. Então, território é o espaço delimitado por e a partir de relações de poder. Numa escala local, abrange as várias relações cotidianas, como a posse de uma casa ou de um determinado local de uma cidade por um grupo de pessoas. Bom, a nível nacional, o território é o espaço sobre o qual uma nação exerce sua soberania, ou seja, seu poder. As fronteiras, agora falando das fronteiras, as fronteiras são linhas imaginárias que demarcam limites entre territórios. Então, as fronteiras elas mostram até onde vai o território de um, até onde vai o do outro, entre territórios. As fronteiras, são visibilizadas através da criação ou instituição de limites físicos, como
muros, pontes, placas. Então, são construídos, mas pode ser também rios. Já existia e ele só foi instituído como um limite. A nível nacional, as fronteiras definem limites à soberania de cada país sobre o seu território. É uma questão complexa, então vamos ver como é que ficou. Território é o espaço delimitado por e a partir de relações de poder. Numa escala, eu vou corrigindo, numa escala local, abrange as várias relações cotidianas, como a posse de uma casa ou de um determinado local de uma cidade, por um grupo de pessoas. A nível nacional, o território é o espaço sobre o qual uma nação exerce soberania. As fronteiras são linhas imaginárias que demarcam limites entre territórios. Elas são visibilizadas através da criação e instituição de limites físicos, como muros, pontes, placas, rios, etc. A nível nacional, as fronteiras definem limites à soberania de cada país sobre o seu território. Ok? Vamos à questão número 2. A territorialidade se manifesta, portanto, em multiplicidade de espaços, identidades e tempos que interagem e se sobrepõem no plano da reprodução da sociedade. E se tratarmos da escala micro dos eventos espaciais, realçamos o encontro de fluxos oriundos de diversas escalas maiores e que se concretizam no âmbito dos lugares, do cotidiano, de experiências, relações e manifestações culturais. Ou seja, a territorialidade é a prática do grupo, é a forma como o grupo experimenta o espaço, vivencia o espaço, transforma o espaço. Considerando a afirmação acima, como você define território e territorialidade? Pessoal, não precisa definir território de novo, ele está definido logo aqui abaixo, né? Território é o espaço delimitado por e a partir de relações de poder. Então, não vou defini-lo novamente, a gente acabou de definir ele aqui em cima, mas nós precisamos definir territorialidade. A territorialidade é a forma como os grupos manifestam sua identidade, seu poder sobre o território, ou seja, é a forma, é o modo como as pessoas, os grupos se apropriam do espaço, certo? Então, vamos lá? Territorialidade é a forma como os grupos manifestam sua identidade e seu poder sobre o território. Ou seja, é o modo como se apropriam do espaço. Então, ficou assim, olha, a territorialidade é a forma como os grupos manifestam sua identidade e seu poder sobre o território. Ou seja, é o modo como se apropriam do espaço. Então, só para vocês entenderem, existem grupos cuja forma de apropriação do espaço, ou seja, cuja territorialidade é por meio da violência. Vejamos, por exemplo, o caso das milícias no Rio de Janeiro. São grupos conhecidamente violentos que usam da violência como uma forma de apropriação do espaço, ou seja, essa é a territorialidade dessas milícias, beleza? É a forma como se apropriam. Atividade 1, correta, 2, correta, vamos para 3. Leia o trecho da música Quero Ser Feliz Também, da banda Nat Roots. É a música dos povos para representar o ressurgimento das nossas raízes. Olhe, sorria, goste de sua cor, procure sempre sua consciência e jamais tenha vergonha de falar de amor. Então fala aqui das nossas raízes. Descreva o processo de miscigenação do povo brasileiro. Gente, primeiro é preciso lembrar o que é miscigenação. É o processo de mistura de raças, né, que foi responsável pela formação do nosso povo brasileiro, né, de toda a nossa pluralidade e diversidade. Essa mistura, né, que houve no Brasil, ela tem 3 grupos como matrizes, como raízes, que seriam os africanos, os indígenas e os europeus, principalmente os portugueses. Beleza? Então vamos lá, vamos construir a resposta. Vou colocar aqui, ó.
É o processo de mistura de raças responsável. Vamos colocar esse responsável lá na frente para poder caber tudo, certo? Responsável pela formação do povo brasileiro. O conceito de povo eu ensinei na aula de conteúdo. Sua pluralidade e diversidade. Essa mistura teve 3 grupos como matrizes, ou seja, raízes: os africanos, os indígenas e os europeus. Beleza? Então ficou assim, ó. Descreva o processo de miscigenação do povo brasileiro. É o processo de mistura de raças. Deixa eu tirar esse errinho aqui. De mistura de raças, responsável pela formação do povo brasileiro, sua pluralidade e diversidade. Essa mistura teve 3 grupos como matrizes: os africanos, os indígenas e os europeus. Número 3, correta. 4, vamos lá. O etnocentrismo é a tendência a observar o mundo desde a perspectiva particular. Então, a pessoa observa o mundo a partir de si, bom? É uma perspectiva particular do povo e cultura que se pertence. Pode-se definir o etnocentrismo como uma atitude individual ou coletiva que coloca a etnia da qual se faz parte como eixo central, ou seja, se coloca como a forma de interpretar ou conceber o mundo, sem necessariamente conduzir à crença de que sua própria raça ou grupo étnico são superiores aos demais povos e raças que compõem a humanidade. Tá bom? Então, o etnocentrismo é essa maneira de querer interpretar o mundo a partir da sua perspectiva muito particular de povo e cultura, ok? Nem sempre ela parte da ideia de que um grupo étnico é superior aos demais, mas é lógico que o olhar acaba sendo enviesado, né? Acaba tendo interferências. Aponte os principais desafios da sociedade globalizada para combater esse etnocentrismo, que é essa visão muito particular, né, do mundo. Então, eu diria que o combate ao etnocentrismo passa por um desafio que é a necessidade de valorizar e respeitar os diferentes povos que abrigam o mundo, né? Para isso, é preciso combater, por exemplo, o racismo, porque ele, querendo ou não, é também uma forma de etnocentrismo, a xenofobia, o preconceito religioso e de gênero, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui em cima. Não, vou colocar aqui, tá? Pra gente fazer aqui, ó. Então, vai ficar assim o gabarito, ó. O combate ao etnocentrismo passa pela necessidade de respeitar e valorizar os diferentes povos que abrigam o mundo. Então, olha os desafios. Para isso, é preciso combater o racismo, a xenofobia, o preconceito religioso e de gênero. Vamos ver então como ficou. É bom que a gente veja se tem algum errinho. O combate ao etnocentrismo passa pela necessidade de respeitar e valorizar os diferentes povos que abrigam o mundo. Para isso, é preciso combater o racismo, a xenofobia, o preconceito religioso e de gênero. Show! Atividade 5. Olha que legal, nós temos um mundo representado a partir de algumas diversidades, né? A partir de algumas identidades culturais, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o chapéu, né, o sombreiro, que é um objeto da cultura mexicana. Nós temos aqui o uso do véu, que é um típico da cultura hindu e também da religião muçulmana, né? Nós temos aqui
o Black Power, a tonalidade da pele preta, negra, para mostrar, né, os povos que habitam a África, não só a África, mas parte dela, né, e outras partes do mundo. Aqui grupos indígenas representados. Então, nós temos aqui um mapa que busca mostrar um pouco da identidade cultural. Baseando-se na análise da imagem acima e nos seus conhecimentos, escreva um parágrafo. Gente, não é uma linha, é um parágrafo, tá? Então, é preciso redigir mesmo, né? Argumentando a importância da identidade cultural de cada povo para o processo de construção da sociedade mundial. Primeiro, pessoal, olha, a identidade cultural, ela tem a ver com os símbolos que as pessoas carregam, as suas religiões, os seus costumes, os seus hábitos, as suas comidas, as suas línguas, né? E o mundo que a gente vive, a sociedade global, é uma sociedade que tem muitos povos, então a gente precisa respeitar a identidade cultural dos povos que compõem essa sociedade global, né? Por isso que é importante respeitar e preservar, né, nossas identidades culturais e também as dos outros, beleza? Então, vamos construir um parágrafo bem legal aqui. Então, o processo de construção de uma sociedade global depende do respeito à identidade cultural dos povos que a compõem. Ao considerarmos tal fato, percebemos que as várias identidades culturais são responsáveis pela riqueza e diversidade de símbolos, religiões, costumes, hábitos, comidas, línguas e outros aspectos existentes no mundo. Vou continuar aqui, tá? Aqui embaixo, no mundo. Aqui é ponto e depois a gente tem a continuação na frente. Eu vou colocar aqui embaixo porque não cabe. Por tudo isso, é importante respeitar e preservar as nossas identidades culturais e as dos outros. Vamos ver então, olha, como que ficou. O processo de construção de uma sociedade global depende, aqui deixa eu corrigir, depende do respeito à identidade cultural dos povos que a compõem. Então, o que forma a sociedade global são vários povos. Ao considerarmos tal fato, percebemos que as várias identidades culturais são responsáveis pela riqueza e diversidade de. Então, são as identidades culturais que trazem riqueza e diversidade. De quê? Símbolos, religiões, costumes, hábitos, comidas, línguas e outros aspectos existentes no mundo. Se a gente gosta dessa variedade, por exemplo, a gente gosta de comer comida italiana, comida japonesa, ok, então a gente gosta da diversidade, né? A gente gosta de ouvir uma música internacional, beleza. Por tudo isso, né, por considerar essa variedade, é importante respeitar e preservar as nossas identidades culturais e as dos outros. Então, o parágrafo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Terceiro ano, um beijo para vocês. Até a próxima semana de estudos e correção de atividades. Tchau!